Você come pouco, às vezes pula refeições e termina o dia com a sensação de que quase não comeu nada. E mesmo assim, o corpo não emagrece. Às vezes você se sente inchada, ou até parece que pesa mais na balança. E o mais desconfortável não é só o peso. É aquela sensação silenciosa de injustiça, de estar fazendo tudo o que te disseram que era certo e o corpo simplesmente não responder. Se isso soa familiar, fica aqui. Porque hoje vamos entender que isso não é sobre falta de força de vontade. É sobre o que acontece dentro do seu corpo quando ele entende que precisa se proteger de você. Existe uma ideia muito difundida de que emagrecimento é uma conta simples. Comer menos, gastar mais e pronto. Mas na vida real, o corpo humano nunca funcionou como uma calculadora. Ele funciona como um sistema de sobrevivência. E sistemas de sobrevivência não seguem uma lógica estética. Eles seguem uma lógica biológica. Quando alguém começa a comer muito pouco por dias, semanas ou meses, o corpo não interpreta isso como um projeto verão ou como uma dieta. Ele interpreta como escassez, como uma ameaça, como um cenário em que é preciso economizar energia, não desperdiçar nada e, principalmente, não perder as reservas que ele já tem. Isso acontece com pessoas comuns. Gente que trabalha, cuida da casa, treina quando dá, dorme mal e vive sob pressão constante. Não é preciso estar em um estado extremo de fome para o corpo acionar esses mecanismos. Basta uma constância de restrição, um café da manhã que não existe, um almoço apressado com pouca comida, um jantar mínimo. No papel, parece pouco, mas para o corpo isso é repetição. E a repetição cria adaptação. No começo, essa restrição até pode gerar alguma perda de peso. E é aí que a armadilha se forma. No início, o corpo perde líquido, glicogênio e conteúdo intestinal. A balança responde rápido. E a pessoa aprende que comer menos funciona. Então ela insiste nisso. Só que o corpo também aprende. E aprende muito rápido. Ele começa a recalibrar tudo que pode para conseguir sobreviver com menos energia. Uma das primeiras mudanças é invisível. O seu gasto energético basal, ou seja, a energia que seu corpo gasta só para se manter vivo, começa a cair. Não é porque o corpo ficou preguiçoso, mas porque ele ficou eficiente demais. Ele passa a gastar menos energia para manter as mesmas funções vitais. A temperatura corporal pode cair um pouco, os movimentos ficam mais econômicos. Sem perceber, a pessoa se mexe menos, pisca menos, gesticula menos. Até o tom de voz pode mudar. Tudo isso, somado, economiza calorias. E não é uma decisão consciente, é uma resposta automática do seu corpo para se proteger. Ao mesmo tempo, o corpo altera todo o seu funcionamento hormonal. Os hormônios ligados à saciedade, que te fazem sentir satisfeito, começam a perder força. E os hormônios ligados à busca por alimento, como a grelina, ficam muito mais ativos. A fome deixa de ser um aviso educado e passa a ser um ruído constante, quase uma obsessão. E não é uma fome por qualquer coisa. É uma fome por comida densa, rápida e energética. Açúcar, gordura, combinações que o cérebro sabe que entregam muitas calorias de uma vez. Mesmo que você resista a essa fome, o seu cérebro registra essa tensão. E essa tensão prolongada quase sempre gera um comportamento compensatório mais tarde. É aqui que muitas pessoas se confundem. Elas juram que comem pouco. E, de fato, em muitos momentos do dia, elas comem, mas o corpo não avalia o dia em blocos isolados. Ele avalia padrões. Quando existe uma restrição muito grande durante o dia, o cérebro cria janelas de descontrole silencioso. Às vezes, não é um exagero óbvio, como comer uma pizza inteira. São os beliscos. É repetir um pouco mais no jantar. É comer rápido demais, sem perceber a quantidade real. A nossa memória alimentar fica distorcida. E não é por mentira, é por um mecanismo de sobrevivência. Outro ponto que quase nunca é mencionado é o estresse fisiológico que comer pouco causa. A restrição constante é um estressor para o corpo. E o corpo responde ao estresse liberando substâncias como o cortisol, que priorizam a sobrevivência imediata. Isso inclui reter mais líquido, o que causa inchaço e, principalmente, preservar a gordura corporal e dificultar o acesso a essas reservas de energia. Não é porque o seu corpo quer te sabotar, é porque, historicamente, na evolução humana, perder gordura em um ambiente de escassez de comida significava um risco enorme de morte. Enquanto tudo isso acontece, a sua massa muscular começa a ser afetada. O corpo entende que músculo é um tecido caro de manter. Ele gasta muita energia. Então, aos poucos, o corpo começa a reduzir esse tecido para
economizar. E menos músculo significa um metabolismo mais lento, um gasto energético menor durante o dia inteiro. A pessoa pode até pesar a mesma coisa na balança, mas a composição corporal está diferente. O corpo está mais fraco, mais cansado e responde menos ao treino. A sensação é de um esforço gigantesco para um retorno mínimo. Nesse cenário, o treino, que deveria ajudar, muitas vezes se torna mais um estressor. A pessoa vai treinar com pouca energia, com pouco combustível no corpo e com pouco descanso. O corpo entende aquele treino como mais uma ameaça, mais um gasto de energia que ele não pode se dar ao luxo de ter, e a resposta dele é se proteger ainda mais, segurando as reservas com mais força. Não é raro ver pessoas extremamente disciplinadas, que treinam várias vezes por semana e comem pouquíssimo, presas no mesmo peso. Não é por falta de esforço, é por excesso de sinais de escassez que elas estão enviando para o corpo. Existe também um efeito comportamental muito sutil. Quando comer se torna algo restrito demais, a comida passa a ocupar mais espaço na sua mente. Os pensamentos giram em torno do que pode e do que não pode, do próximo horário de comer, da culpa depois de comer. Isso consome uma energia mental absurda. Aumenta a ansiedade. E a ansiedade muda a forma como o corpo lida com tudo, inclusive com o armazenamento de energia. Comer pouco não é apenas uma decisão física, é um estado mental prolongado. Em algum momento, algo quebra. Pode ser um fim de semana e uma noite específica, um evento social. E a pessoa come mais. Não como uma falha moral, não é falta de disciplina. É uma resposta biológica atrasada. O corpo aproveita essa oportunidade para repor o máximo possível do que ele perdeu. Ele retém mais água, retém glicogênio e armazena gordura com uma eficiência máxima. Na balança, o peso sobe rápido e a sensação de fracasso se instala. A pessoa então promete restringir ainda mais na semana seguinte. E o ciclo se aprofunda, ficando cada vez mais difícil de sair. Aqui entra uma quebra importante de expectativa. Comer pouco, de forma crônica e prolongada, pode ser exatamente o motivo pelo qual você não está emagrecendo. Não é apesar de comer pouco. É por causa de comer pouco. O corpo não responde bem a ameaças prolongadas. Ele responde bem a sinais de segurança, de regularidade, de previsibilidade. Ele precisa de energia suficiente para não entrar nesse modo de economia extrema. Isso contradiz o senso comum, porque parece lógico pensar que menos comida sempre vai levar a menos peso. Mas como vimos, o corpo não trabalha com uma lógica matemática isolada. Ele trabalha com contexto. E quando o contexto é de escassez contínua, ele sempre vai escolher sobreviver e não emagrecer. Quando alguém começa a comer de forma melhor distribuída, com refeições mais consistentes ao longo do dia, algo curioso acontece. A fome começa a se organizar. O corpo entende que não precisa mais economizar tanto. O gasto energético sobe lentamente. O comportamento fica mais estável. A relação com a comida se torna menos tensa. E só então o emagrecimento pode voltar a acontecer. Não como uma punição, mas como uma consequência natural de um corpo que se sente seguro. Nada disso é imediato. O corpo demora a confiar de novo. Depois de semanas ou meses em estado de alerta, ele precisa de tempo para baixar a guarda. E é por isso que muitas pessoas desistem, justamente quando estão começando a sair do modo de defesa. Elas interpretam a estabilidade inicial do peso como um fracasso, quando na verdade é o corpo se adaptando e revertendo o modo de economia. Talvez o ponto mais desconfortável de tudo isso seja este. Nem sempre o problema é que você come demais. Às vezes, o problema é que você passou tempo demais comendo de menos. E o seu corpo aprendeu a não colaborar. Se você observar a sua jornada com honestidade, sem julgamento, talvez perceba que a sua luta não é contra a comida, mas contra um sistema de defesa que ficou em alerta por tempo demais. E a pergunta que fica não é como eu posso comer menos, mas sim o que o meu corpo precisa para finalmente parar de se defender de mim. Pense nisso. E repare como a resposta para essa pergunta pode ser completamente diferente de tudo o que você ouviu a sua vida inteira. Obrigado por assistir! Se esse vídeo te ajudou a entender algo novo sobre o seu corpo, deixe um like e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!